Nessa aula eu vou falar sobre os 5 maiores erros que podem fazer com que o seu perfil do Google Meu Negócio seja suspenso, muitos desses erros do qual você provavelmente nem conhecia, e também o que você pode fazer caso o seu perfil seja suspenso por um desses erros, como é que você identifica e tudo mais. Antes de qualquer coisa, me chamo Jefferson Rodrigues, sou estrategista de posicionamento local e especialista em vendas para negócios locais através do Google. Então, o primeiro erro, o principal, o que mais chama a atenção do robozinho do Google para poder gerar a suspensão é simplesmente usar o mesmo telefone em mais de um perfil. Esse daqui é o erro número 1. Por quê? Por exemplo, o nome do perfil é uma coisa que o Google ele não pode necessariamente ele te suspender de forma tão simples se você usar, por exemplo, mais de uma empresa. Porque o nome pode acontecer da empresa ter nomes parecidos, nomes iguais e afins. Então, não é uma coisa que conecta ali ao robozinho do Google. Agora, a gente tem a questão do endereço. A gente pode ter mais de uma empresa em o mesmo endereço. Naturalmente, tem a forma certa de fazer isso, tem a linha 2 lá para você adicionar, mas ainda assim não é uma coisa ali que o Google consegue vincular a uma coisa totalmente proibida. Agora, o telefone, por que duas empresas teriam o mesmo telefone? Não tem um motivo. Então, é muito óbvio para o Google que se duas empresas diferentes estão usando o mesmo telefone, obviamente é uma coisa que não tem sentido, não tem por que acontecer. Não é igual o nome, que naturalmente mais de uma empresa pode ter o mesmo nome ou mais de uma empresa ter o mesmo endereço. Não é a mesma coisa, né? Então, por isso que dá suspensão muitas vezes de imediato, tá? Normalmente gera suspensão de imediato ou, se não, no dia seguinte pela manhã. Normalmente também, tá? Ambos os perfis são suspensos ou, se não, somente o perfil que você colocou o telefone ali por último, tá? Mas normalmente é comum ali que suspenda ambos os perfis, tá? Então esse aqui é o principal. E aí o que acontece, inclusive, por exemplo, você vai lá e coloca o mesmo telefone em perfis diferentes, às vezes tinha alguns erros lá no seu perfil que você não sabia, alguns erros que eu vou compartilhar aqui. E aí, por conta disso, você tira lá o telefone da empresa, coloca outro todo bonitinho e você tenta restabelecer, mas não consegue porque tem outros erros, tem outras coisas fora das diretrizes que você não sabia ou que você não tinha dado atenção, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com esse detalhe. A gente tem a questão de empresas de serviço que usam endereço no perfil, tá? Empresas de endereço, tá? Aliás, empresas de serviço, no caso, podem ter uma área de atendimento. Ou se não, empresas híbridas, tá? Tanto, aliás, que atendem o cliente no local dele, ou se não, no endereço da empresa. Jefferson, me dá um exemplo de empresa híbrida mecânica. A mecânica, ela pode atender o cliente lá no ponto deles, como ela pode ir até o cliente dependendo da mecânica. Então, essa seria uma empresa híbrida. Então, empresas híbridas, tá? Elas podem ter o endereço, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso aqui. Isso aqui gera muita suspensão. O fato da empresa de serviço que usa o endereço no perfil. Não pode. Isso aqui gera muita suspensão, tá? Agora, nós vamos para o terceiro caso, tá? Então, a gente tem que fazer muitas alterações em um curto período de tempo. Então, dê um espaçamento entre alterações em dados sensíveis do perfil, tá? Então, uma coisa é você adicionar várias postagens, você subir várias fotos, isso é mais tranquilo de acontecer, não tem problema, tá? Então, não vai te gerar uma suspensão. Agora, dados sensíveis, nome, endereço, telefone, por aí vai, são dados sensíveis e que se você fica mudando com muita frequência em um curto período de tempo, vai te gerar problema também. Evite, aí no caso, depois de fazer alterações de dados sensíveis, tá? Então, evite movimentar muito o perfil depois, aliás, vou colocar de outra forma, logo após fazer alterações em dados sensíveis. Jefferson, mas você falou que não tem problema fazer postagem e subir fotos. Sim, mas evita fazer muita movimentação logo depois de você mudar. Então, acabei de mudar aqui o endereço do perfil, acabei de mudar o nome. Então, evita colocar muita postagem, subir muita foto. Dá um tempo, espera 1 hora, 2 horas, aguarda um pouco, deixa assentar ali a mudança que você fez, deixa o Google adotar aquilo, e aí você vem fazendo essas outras alterações, adicionando coisas ali no perfil, tá? E aí a gente tem também muito relacionado com isso a questão de fazer alterações em dados sensíveis, tá? Então, Jefferson, mas como assim? Então é simples, tá? Você mudar, você alterar o nome, endereço, telefone e categoria do perfil, pode gerar a suspensão. São mudanças permitidas, mas a suspensão. Jefferson, mas como assim? Então o Google ele permite que eu faça alteração desses dados, mas ele pode suspender o meu perfil por isso? Sim, ele pode suspender o seu perfil por conta dessas mudanças. Jefferson, mas por que isso acontece? Porque são dados importantes, são dados que o Google usa para poder entender se a sua empresa realmente existe. Ele usa para comparar ali com outros sites, com redes sociais e afins. Então, se você muda, ele perde essa conexão com outros sites, né? E aí, por exemplo, aí justamente vai vir para o quinto motivo aqui, tá? Que é a questão de, como que eu posso falar isso? E acaba levando aqui para o quinto caso, que é a falta de consistência nas informações, aliás, nos dados sensíveis. Então, de novo, questão de nome, endereço, telefone afins, são dados extremamente importantes. São dados que o Google usa para poder
poder, ele pega o perfil, compara o nome, endereço, telefone, também a categoria, com outros sites, com outros diretórios, com redes sociais. Se não tem consistência entre essas informações, o Google entende que sua empresa provavelmente não existe, provavelmente tem alguma falcatrua no meio, né? Por quê? Porque ele olha lá, empresa no site A, aí tá um telefone, ele olha no site B, tá outro telefone, ele olha no outro, tá o telefone, tá outro endereço, não sei o que, tal. E aí, o que que tá correto? Então, nessa dúvida, ele pega e suspende o perfil, porque ele quer que o público tenha naturalmente acesso à informação verdadeira e a empresas que de fato existem. Se as informações não estão consistentes, é porque provavelmente não existe ou tem alguma coisa errada no meio, tá? Então, mantenha o mesmo nome, endereço, telefone, categoria em todos os sites, diretórios e redes sociais, tá? Então, mantenha a mesma informação. Se mudar alguma coisa no perfil, mude no diretório também. Uma coisa que o pessoal não sabe é que quando você criar um CNPJ aqui, uma empresa, tem aquele diretório de CNPJ, diretórios ali que expõem as informações ali da sua empresa, aquelas que ficam na receita, né? O seu CNAE, o nome ali do decisor, faturamento e essas coisinhas básicas aí de contabilidade. E aí eles criam um cadastro em diretório, né? E aí, naturalmente, vai colocar as informações iniciais de nome, endereço e telefone. Só que aí, ao longo do tempo, você vai mudando, vai cadastrando em outros sites, em outros diretórios, em redes sociais, você muda essas informações, endereço e afins. Só que nesses sites, a informação continua desatualizada. E como essa informação continua desatualizada, por questão de algumas informações baterem, o Google entende que aquilo lá é da sua empresa. Só que está inconsistente a informação. E pelo fato de estar inconsistente, de novo, a gente cai aqui nesse quinto elemento, que é a falta de consistência. Porque, de novo, você não sabia e essas empresas, elas criam e elas acreditam que elas podem fazer isso porque isso é para qualquer nicho. E o pessoal faz muito isso. Você pega um restaurante, você abre lá um restaurante, cria lá o CNPJ e afins, automaticamente o pessoal vai te cadastrar em trocentos sites, tá? E aí, normalmente, você precisa entrar em contato lá, você consegue fazer o cadastro e você consegue naturalmente pedir o acesso lá e tá fazendo as alterações. Mas se achar isso, até você fazer a alteração dá trabalho, vai te tomar tempo, né? E tem alguns que são diretórios pagos, é mais chatinho, você tem que falar com o suporte. Então, não é tão simples assim, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Agora, então, de novo, só reforçando. O pior aqui é basicamente a questão do telefone. A gente também tem mais erros, tá? Mas esses aqui são os 5 principais. Tem questão de empresas de serviço que usam endereço no perfil, que não pode. Fazer muitas alterações em um curto período de tempo. Fazer alterações de dados sensíveis. E também a falta de consistência ali nesses dados sensíveis, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com esse detalhe, tá? Então, qualquer dúvida que você tiver com relação à questão de suspensão, você pode deixar embaixo no vídeo, tá? A nossa assessoria também presta serviço de recuperação do perfil, caso você precise, tá? A gente pode estar executando isso daí para você.